voltar alguns séculos no tempo, a gente entende que, né, ser mais gordinho, né, ter mais massa, significava ter acesso à alimentação. Então, significava que você tinha mais dinheiro para consumir aqueles alimentos. Então, isso não é de hoje, né? É de muito tempo. Mas, hoje em dia, a gente tem um conhecimento sobre o que faz bem ou não para o nosso corpo, que demanda uma responsabilidade maior. E aí, por exemplo, a gente fala muito da palavra processado, ultraprocessado, e muitas vezes as pessoas não entendem o que significa isso. O que significam alimentos processados e ultraprocessados? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem simples que fica bem claro, tá? Alimento in natura, eu vou pegar o pêssego como exemplo, tá? Então, o alimento in natura é o fruto, é o pêssego lá comprado na feira no hortifruti. O alimento processado é quando, por exemplo, a indústria adiciona alguma coisa a este alimento. Então, eu pego o pêssego e eu vou criar o pêssego enlatado, aquele pêssego que a gente compra que vem com a caldinha Sim, o doce e pêssego tudo em mais. calda, né? Exatamente, o pêssego em calda, ele foi adicionado açúcar, pode ser, às vezes, em outro alimento, adição de sal, né? Esse é um alimento processado. O ultraprocessado é, por exemplo, a hora que eu pego esse pêssego e transformo ele em suco em pó. Então, eu ultraprocessei esse alimento. E aí, nessas situações, você acaba tendo adição de outros componentes químicos, de, por exemplo, conservantes, às vezes de edulcorantes. Então, o ultraprocessado é aquele alimento que ele já até saiu, teoricamente, da referência dele do natural, de alimento natural. Ele virou um outro produto. Às vezes pode ser adicionado vitaminas, minerais, então ele foi totalmente modificado. Então, para a gente ter mais ou menos o desenho do que seria isso, né? Então, seria o in natura da fruta, o pêssego em calda, o processado, e a gelatininha lá, o ultraprocessado. Mas, Ana, se você pensar nesse exemplo, no fim das contas, o pêssego está lá, né, no ultraprocessado. Por que então faz tão mal e tem tanto problema consumir o ultraprocessado se, em tese, o alimento original está ali também? Então, primeiro, porque se a gente imaginar que ele passou por tantos processos, ele já teve muita perda de vitaminas, de minerais, de itens importantes da composição dele, né? Isso já vem acontecendo durante esse processamento. Certo. Outra coisa é que é a adição de muita substância. Então, por exemplo, jamais um pêssego in natura vai durar 6 meses se você transformá-lo em um suco natural de pêssego. A hora que ele vira aquele pozinho, ele perdeu muito do pêssego e ele acabou tendo um sabor de pêssego que contém uma pequena fração do pêssego lá dentro e muito produto, muita adição de itens para poder equilibrar, às vezes até em termos de paladar, porque dependendo do que você vai alterando no alimento, né, durante esse processamento, ele vai deixando até